Sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre firmes devemos lutar, pela graça que nós recebemos, poderemos bons frutos lhe dar, sempre fiéis de valor em valor. Entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Vestiremos de Deus a armadura para o nosso inimigo enfrentar. A palavra de Deus santa e pura nos fará a vitória alcançar. Boa noite, irmãos. Boa noite. É grande alegria estar de volta à casa do nosso Deus. Temos louvado ao Senhor, temos gozado de uma boa comunhão, temos orado e agora é hora da pregação da palavra de Deus. Eu entreguei uma folha para vocês, uma apostila, com a nossa mensagem. Devido ao fator tempo, eu iria colocar mais coisas aqui. Porém, o que tem aqui já é mais do que suficiente para dar conta nesses 50 minutos, estourando uma hora. Só a graça de Deus, sola gratia, que é necessário não só para a salvação, mas para a perseverança dos salvos, para a perseverança dos santos. Alguns teólogos preferem a perseverança dos santos, dos piedosos, mas salvo e santo são palavras sinônimas. Eu dei na última mensagem dois gráficos. O primeiro fala do ciclo da graça preciosa, que começa com a graça salvadora. E uma vez que a pessoa é salva, é regenerada, ela passa a usufruir de uma graça que eu estou chamando de sustentadora e santificadora. Exatamente essa graça que ajuda ele a perseverar até o fim. Nem o inferno poderá realmente tirá-lo dos caminhos de Deus. Por isso que nós temos visto aí a pregação de uma graça que Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, chama de graça barata, onde a pessoa diz que se converteu, que é salva, que é crente, porém quando você olha para a vida dela, não vê santidade, não vê piedade, não vê temor a Deus. Ela age como um fariseu age no templo, não canta com alegria, não louva com alegria, não enfrenta as provações com ações de graças. Eu tenho ouvido de crentes que quando eles estão numa provação, eles blasfemam contra Deus. Eu lembro-me de um cidadão que o irmão que ele gostava morreu, então ele começou a desandar a boca. Como é que Deus pode permitir que o meu irmão morresse? Então disse um bocado de impropérios contra Deus. Mais na frente morre outro irmão, aí é que ele solta a língua. Aí pergunta se alguém que faz isso, ele perseverou na fé. Lembra que a Bíblia diz que o justo vai de fé em fé. Não é de fé e desvio, fé e desvio, fé e desvio. Parece que alguns vão de desvio em desvio. Então a nossa mensagem, ela
hoje é sobre esse segundo ponto do gráfico. Graça sustentadora. Como é que a graça de Deus sustenta o crente nas agruras, nas tribulações, nos sofrimentos, nos reveses, nos conflitos, nas crises, nos prejuízos, nas dores. Como é que alguns crentes eles são capazes de enfrentar as piores situações que essa vida pode, vamos dizer assim, acarretar sobre a existência de alguém, e elas conseguem atravessar, como o próprio Jó atravessou toda aquelas tragédias, aquela coleção de tragédias, ele consegue atravessar sem blasfemar contra Deus. O que levou Jó a perseverar, o que levou o apóstolo Paulo a perseverar, mesmo que a sua oração nem sempre era respondida, ele teve um problema muito grave, que ele chamou de espinho na carne, que o fazia sofrer, e ele disse que orou 3 vezes a Deus para tirar aquele obstáculo, aquela coisa que o feria, que o machucava, que o fazia sofrer, e Deus disse simplesmente a ele: a minha graça te basta. A minha graça é suporte, é apoio suficiente, é poder suficiente para você atravessar qualquer situação terrível que a vida possa lhe trazer. E os 2 versículos, nós continuamos com o primeiro, que é Tito 2:11. Lembra, eu dei a apostila para você, mas depois eu decidi acrescentar alguns textos. E se eu tivesse tido mais tempo, eu teria ajeitado melhor dentro da apostila. Eles estão aí escritos nas laterais da apostila, que são importantes sobre a doutrina da perseverança dos salvos, melhor, dos santos, a perseverança do crente. Porque Jesus Cristo disse no final do seu sermão que apenas o que perseverar até o fim, ele diz durante aquele sermão, apenas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns fazem uma ginástica hermenêutica para colocar aquilo apenas no cenário profético da volta de Cristo. Mas não. Vamos dizer assim, uma hermenêutica forçada. Porque, na realidade, nós vemos que os salvos são os que perseveram até o fim. E somente perseveram até o fim alguns indivíduos que têm algumas características que eu coloco aqui. Que eles estão unidos a Cristo, há uma união vital entre eles e Cristo. Eles são nascidos de novo. Eles têm o suporte do Espírito Santo, não tem a desgraça, o problema que venha sobre eles, que o Espírito Santo não esteja do outro lado segurando a barra dele. Então, somente os que perseveram até o fim são salvos, independente de contexto profético. Então, vamos ver aqui o que é dito em Tito 2:11-12. Vocês têm aí, vamos ler junto comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Esse é o primeiro texto. Esse aí já mostra que quem tem essa graça de Deus, lembra que o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando o crente, mesmo quando ele está bem fraquinho, o poder de Deus se revela, se manifesta na vida dele.
muitas vezes Deus não permite que ele não passe por tragédias, porém Deus lhe dá o suporte no meio da tragédia, como ele fez com Noé e sua família. Se teve um camarada que viu coisa feia e trágica, foi Noé. Ele viu todos os seus contemporâneos sendo afogados, tudo que ele tinha construído sendo destruído pelas águas, porém Deus preparou para ele uma arca, para lhe dar apoio, para lhe dar suporte. Essa arca é o suporte de Deus. Deus nos assiste de uma forma... Deixa-me dar alguns exemplos, depois nós vamos para os textos bíblicos que mostram isso. A minha esposa Carmita, no nascimento do Misael, a gravidez muito sadia, o Misael era para ser a gravidez, assim, o parto mais feliz do mundo. Porém, o médico foi fazer o parto embriagado, quase mata a Carmita, e o Misael passou risco. Então, por conta disso, a Carmita teve que passar por várias cirurgias, desenganada. E chegou a um ponto que a solução seria fazer uma cirurgia, colocar, por assim dizer, fazer uma colostomia, ela ficar colocando os resíduos dos seus intestinos em uma bolsa. Aquilo seria extremamente traumático e talvez ela tivesse até matado devido à sua debilidade, tão fraca ela estava. O que acontece, só acontece na vida daqueles que Deus tem um propósito. Ela estava na maternidade escola. Os médicos estavam fazendo ela de cobaia. E finalmente, na semana que era para ela fazer essa cirurgia, aparece um médico que ela nunca tinha visto, entra lá onde ela está e diz: olha, eu estou sabendo do seu caso, você está sendo feito de cobaia aqui nesse hospital, mas eu lhe dou um conselho: saia daqui, saia daqui. E foi isso que ela fez. Quem era aquele médico? Eu sei que era Deus cuidando dela, ela evitando que ela fizesse aquela cirurgia. Teve outro caso, só para você ver como Deus cuida dos seus. Eu fui fazer um culto e resolver uns problemas de uma congregação quando eu era pastor na Bahia, no interior, chamado Pilão Arcado. E a gente morava na cidade que o Misael ia nascer, Remanso. E Pilão Arcado ficava umas 2 horas de viagem, estrada carroçal, não tinha casa nenhuma de um lado e de outro, à noite era um breu total, tudo escuro. Aí o missionário americano, Haroldo Ryan, disse: pastor, vamos comigo, temos um problema para resolver na congregação. Então, nós fomos naquela D10 dele, já velha, os pneus velhos. Ela não era tão velha, mas os pneus estavam velhos. Quando nós fomos, eles: pastor, olhe para o pneu não furar. Aí nós fomos, chegamos lá, resolvemos o problema. Lá pelas 10 da noite, nós íamos voltando. Na saída de Pilão Arcado, o primeiro pneu furou. Aí botamos o step. A missionária disse: pastor, olhe, porque se furar agora não tem step não. E não tem ninguém para socorrer a gente. Aí nós rodamos. Finalmente fura o segundo pneu. Pense numa distância de muitos quilômetros. Aonde é que o pneu foi furar? O pneu foi furar diante da cancela de um terreno lá de um irmão da igreja, que
por acaso estava lá na casa, acendendo uma fogueira, assando bode, que o melhor bode do Brasil está lá em Remanso, assando carne de bode para se comer com leite. Aí quando o carro parou, não tinha socorro, longe de Remanso, longe de Pilão Arcado. Então nós ficamos, e agora, senhor Haroldo? Vamos dar uma caminhadinha, ver onde é que nós estamos. Eu conheço essa cancela, é a cancela do Hildo, que era da nossa igreja. E tem uma luz lá. Quando nós fomos lá, era irmão Edmundo, que era o pai da missionária Rosângela, daquelas baianas que vieram para cá. Aí o irmão Edmundo, pastores, eu cá, vamos comer bode, tomar leite de cabra. E eu estou com a Kombi aí, nós vamos levar o pneu em Remanso. E quando nós levamos o pneu em Remanso, vocês ficam comendo aqui bode com leite de cabra. Agora, alguém disse, você acha que isso é a providência, o suporte de Deus? Não era melhor Deus ter impedido dos pneus furarem? Ou então não era melhor que ele tivesse impedido do médico bêbado fazer o erro com a dona Carmita? Eu fiz uma casa e botei portas de ficha. Naquela época era o que eu podia comprar, que era só aquelas grades. Botei na sexta, no sábado foi alguém lá e roubou as portas e janelas, até as forras levaram. Quando nós chegamos lá, eles tinham levado carrinho de mão, levado até as ferramentas do pedreiro. De longe eu vi só os buracos. E o pedreiro disse, pastor, levaram tudo. A Bíblia diz que em tudo dá graças. Então naquele mês, eu ajudei um corretor a vender uma casa. Porque ele estava sem vender casa mesmo, porque era naquela época do Sarney. Ele disse, pastor, quando eu vender a casa, eu lhe dou a comissão. Eu disse, não, eu não quero comissão nenhuma, só estou lhe ajudando. Então, naquele mês, ele vendeu a casa e chegou lá, pastor, o senhor não quer a comissão, mas eu vou botar portas novas na sua casa, portas e janelas. Então, ele botou da melhor porta, com veneziana, com almofada, janelas, e ninguém mais deu um risco lá. Aí você disse, não era melhor que ele tivesse impedido o roubo? Na verdade, ele mostrou que estava cuidando de mim, de Carmito. Vamos mandar esses camaradas que não tem o que fazer, levar essas portas velhas, janela velha, e vou te botar a porta boa. Ele podia ter feito com que os pneus não furassem. Mas foi graças aos pneus furados que a gente viu como ele estava cuidando da gente. Aquele pneu podia ter furado em qualquer canto do percurso. Mas ele permitiu furar exatamente onde estava o socorro. Então você está entendendo o suporte da graça? São ilustrações. Na minha vida eu tenho visto Deus cuidando de mim de uma maneira maravilhosa. Quando você entrega realmente sua vida a Jesus Cristo, Ele não vai impedir de coisa ruim acontecer na sua vida. Mas até nas coisas ruins Ele vai fazer contribuir para o seu bem. O segundo versículo, antes de ler, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado por ter o cuidado maravilhoso para conosco. O Senhor não permite, aliás, o Senhor não evita que muitas vezes o dilúvio venha à nossa volta e leve a muitos. Mas antes do dilúvio vir, o Senhor prepara para nós uma arca. Muitas vezes o Senhor mesmo manda que construamos a arca. Então, obrigado por tua graça, Senhor Deus. Essa tua graça que nos dá suporte, que nos ajuda a perseverar e que nos santifica. Seja conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Segundo versículo, segundo texto está em Efésios 5, 25
a 27. O texto diz: Cristo amou a igreja. Essa graça que dá suporte é baseada no amor de Cristo. Ele amou a igreja. Quem é a igreja? São os que se converteram a Jesus, que são filhos de Deus pela fé em Jesus. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ele morreu por ela. Para quê? Para que foi que Cristo morreu na cruz? Para santificar a igreja. Purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Uma maneira de Deus nos dar suporte é com essa palavra. Ela nos lava, ela nos purifica. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então tudo que nos acontece vai fazer com que nossa vida brilhe mais na frente. Igreja gloriosa, sem mácula. Mácula é sujeira, é imundície. Sem imundície, nem ruga, feiura. Sem feiura, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Então é a graça amorosa de Deus que faz com que um dia eu entre nos céus. Portanto, a tese desse estudo é a seguinte, esse estudo 2, sobre a graça sustentadora de Deus. É mostrar que, além do fato da graça de Deus que salva o pecador só pelo sacrifício de Cristo, esta graça continua operando na vida do salvo para que ele persevere, ele aguente qualquer coisa, ele enfrente qualquer bicho e chegue lá no céu um dia. Cristo disse: as portas do inferno não poderão vencer um verdadeiro crente. Mas fulano ali foi crente bem 30 anos, hoje está na cachaça, enfiou o pé na jaca, destruiu o casamento, mas ele é salvo, né? Rapaz, se ele tivesse perseverado, eu diria que ele tinha sido salvo um dia. Aquele que tem a graça, esse suporte da graça de Deus, nós vamos ver aqui que ele pode até ter algum desvio, pode até ter alguma queda, mas ele se levanta. Ele vence, ele é mais que vencedor. Porque sem Cristo tudo é fracasso espiritual. Olha que Cristo disse em João 15:5. Você tem aí. Quem é esse que persevera? Aqui diz, Cristo diz: eu sou a videira. Videira é um pé de uva. Vós as varas, os ramos do pé de uva. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, por que alguém consegue enfrentar qualquer bicho nesse planeta? É porque está unido a Cristo. Tem vida no Filho de Deus. Você tem vida no Filho de Deus ou você é só um religioso de igreja? Só a vida espiritual permanente e invencível quem ganhou vida ao ser unido com Cristo. 1 João 5, 11, 13. Você tem aí. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Aqui o apóstolo João está dividindo a raça humana em dois grupos de pessoas. Um tem vida e outro não tem. Paulo chama morto em delitos e pecados. É morto. Não importa se é jovem, se é homem, se é mulher. Há uma coisa sobre eles que os iguala. São mortos. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não escutam. Eles têm narizes, porém não cheiram. Têm boca, mas não falam. Assim a Bíblia diz que uma pessoa, antes de aceitar Jesus Cristo, ela é morta espiritualmente. Seus olhos estão cegos para ver o Evangelho. Seus ouvidos estão surdos para ouvir o Evangelho. Porém, Paulo diz que Cristo nos vivificou, nos deu vida. E essa vida aqui que está falando é somente quem tem essa vida de Jesus.
Você sente que tem a vida de Jesus? Ou você é mais um na multidão desesperada? Vamos lá para Romanos capítulo 8. Por que é que alguns perseveram e outros desistem da fé, outros abandonam, outros estão interessados apenas em prazeres mundanais, em fama, estão interessados apenas nas vaidades desta vida? Olha por que é que alguém persevera, e porque somente os que perseveram até o fim é que realmente são salvos. Eles não vão ser salvos no final porque perseveraram até o fim. É porque desde que eles receberam a vida de Cristo, eles ganharam um suporte que os fará enfrentar qualquer coisa sem desistir. Olha o que Romanos 1 diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem a vida de Jesus. A vida de Jesus foi infundida neles. Uma vida que só Jesus tem para dar. Ele diz aqui: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a primeira coisa, o que faz alguém perseverar, é estar nessa posição aqui em Cristo. Novamente, Paulo vai dividir a raça humana em dois grupos, em Cristo e em Adão. Em Adão é do jeito que nasceu. Em Cristo é depois que se converteu a Cristo. E aqui entra essa pessoa que se converteu a Cristo. Jesus disse que ela nasceu de novo. Nasceu do Espírito Santo em João 3:3. Ele disse: em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não verá o Filho de Deus. E ele vai dizer que o que nasce da carne, o que nasce fisicamente é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o que é que faz, qual é a diferença entre uma pessoa ter o Espírito Santo e uma pessoa não ter o Espírito Santo? Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, vê, aquela vida em Cristo, e me liga como ramo à videira. Ressuscitou, se o Espírito, habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo é que vai efetivar essa graça sustentadora. E o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que o agente que nos santifica é o Espírito Santo, que não é à toa que ele se chama santo, porque santifica. Então aqui vai mostrar que o Espírito Santo ele só vai atuar nos filhos de Deus. Versículo 8:14 em diante diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia tem aqui novamente uma nova divisão na humanidade: filho de Deus, e Cristo coloca o filho de Adão, quando se pensa que ele é apenas um homem natural que vem da raça de Adão, raça humana, e no sentido espiritual, filho do diabo, porque obedece o diabo. Porém, esses que se converteram a Jesus, que lá em João 1:12, João diz lá que não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram do alto. Esses que tiveram sua existência absolutamente transformada pelo Espírito Santo, diz aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqui diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Aqui é
o Espírito Santo nos capacita a orar, a ter intimidade com o supremo bem do universo, que é Deus. E diz no versículo 16, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica, né? Nos convence que somos filhos de Deus. E aqui, verso 17, se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo. Aí quer dizer que eu não vou passar por sofrimento? Não, diz aqui, se padecermos, se é certo que com Ele padecemos com Cristo, né? Para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, o crente passa por dificuldades, por provações, muitas vezes só muda a provação. Versículo 18, o apóstolo Paulo diz, porque para mim, qual é a mentalidade porque o crente enfrenta problemas? Então, para mim, tenho por certo que as aflições, a dificuldade, os problemas desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o crente pensa que não importa o problema aqui, a glória dos filhos de Deus na eternidade justifica você alegremente enfrentar qualquer escassez, fome, dor, sofrimento, desprezo, rejeição. No versículo 21 fala aqui, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você nota, o Espírito Santo está nos conduzindo a tudo isso. No versículo 26, agora é bem claro esse suporte da graça divina. Lembra que a minha graça te basta? É a ação do Espírito. Olha o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que convém de pedir ou como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês perceberam? A importância do que esse texto está dizendo? Que o Espírito Santo está nos dando suporte espiritual. A oração é o exercício espiritual mais profundo de um crente. E quem dá suporte, quem dá apoio, quem capacita o crente para orar é o Espírito Santo. Aí por isso diz, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você está vendo aí claramente porque um crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele persevera pela ação sustentadora do Espírito. Em Efésios 3, está aí na apostila, 3, 14 a 19, diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e a terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, como é esse suporte? Segundo a riqueza da glória. É tudo que você possa imaginar para nos dar suporte. Diz aqui, vos conceda que sejais corroborados, né? Equipados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para quê? Aqui diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados, enraizados, alicerçados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então você nota que essa graça divina que Paulo disse, a minha graça te basta, é porque não precisa de mais nada. Você tendo a graça de Deus lhe dando suporte, você pode dispensar qualquer coisa. Por isso que a ovelhinha do Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada. Porque essa graça, essa força vem dele.
Essa graça sustentadora, por definição, então, agora nós já podemos definir o que é a graça sustentadora. Então, definição da graça de Deus como graça sustentadora é: essa graça é a ação do amor divino após a regeneração do pecador, dando todo o suporte e apoio que ele precisa para ser chamado no final. Aliás, já agora o crente é mais que vencedor. Você sabia, Flavinho, que como crente, habitado, unido com Cristo, você é mais que vencedor? Você sabia, Johan? Mais que vencedora. Ah, mas eu estou atravessando um dilúvio. Mas você está dentro da arca. O ruim é para quem está fora da arca. Você sabia essa que você é mais que vencedor? Você está passando tribulação, um dilúvio, mas como Noé, você está onde? Fora ou dentro da arca? Está dentro da arca. Olha, agora vamos para Romanos 8, 35 a 39, o que é dito lá. Romanos 8. Lembra que Paulo disse que você precisa entender até onde vai o amor de Cristo. Diz que ama muito o filho dele. Até onde vai esse amor pelo Daniel? Será que se alguém fosse dar um tiro em Daniel, você se metia na frente e tomava o tiro? É bem capaz. A pergunta: até onde vai o seu amor pelo objeto que você ama? A nossa pergunta: até onde vai o amor de Cristo pelo Edson? Já pensou nisso, Edson? Já pensou isso, Rosângela? Até onde vai o amor de Cristo por você? Talvez você não se ache muito importante nesse mundo, né, Neide? O pessoal não lhe dá muita bola. Não é preciso. A Lucélia acha que... Mas até onde é que vai o amor de Cristo pela Lucélia? Pela Juliana, pelo Edberto? Vamos ver aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A resposta aqui é não. Eu digo a palavra, vocês dizem não, tá bom? Porque está implícito, esse não está implícito. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Ou a angústia? Não. Ou o perigo? Não. Ou a espada? Não. Viu aí? Não sobrou nenhum problema dessa vida que Cristo não vai estar perto de mim. E no versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Repitam comigo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora continue repetindo comigo. Até onde é que vai o amor de Cristo? Vamos lá. Porque eu estou certo de quê? Todo mundo? Porque estou certo de quê? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aleluia, irmão? Amém. Aleluia? Aleluia. Até onde é que vai o amor de Cristo por mim? Ele deu um aleluia aí, o bebê. Ele viu todo mundo falando alto, ele deu um aleluia dele, do jeito dele. Então essa graça sustentadora nos sustenta de tal forma que nada vai nos separar do amor de Cristo. Solange, né, Solange? Você viu aí, Solange? Às vezes você acha que está morando num lugar perigoso, mas tem um que, estando comigo, eu não abro para nada.
Solange e Elisângela. Vamos continuar estudando ainda textos sobre essa graça de Deus sustentadora. Algumas promessas que fazem com que eu saiba que os cães do inferno tudinho não vão me afastar de Jesus. Primeiramente, quando nós vamos para Jesus, ele diz que eu nunca vou ter sede. Sabe o que é sede? É um negócio que dói. É um negócio que irrita, que perturba. Mas olha o que Jesus diz aqui, João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí você vê, tem um livro decepcionado com Deus, crente decepcionado com Deus, chutando balde, se desviando, se desigrejando, não quer mais ir para culto, não quer mais ler Bíblia. Ou seja, está sedento, está seco. Ele não bebeu da água de Jesus não, né? Não foi que Jesus disse lá no poço de Sicá para a mulher samaritana: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Quem realmente conheceu Jesus não troca Jesus por nada nesse mundo, amém? Amém. Você troca Jesus por alguma coisa desse mundo? Não. Por mais bonita que seja? Em João 7, 37 e 39, diz aqui: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele está dizendo: quem é meu discípulo, quem é verdadeiro crente, não tem sede, pelo contrário, é uma fonte de água abençoando pessoas. Então você vê um crente que só fala de derrota, de amargura, de desilusão, não bebeu da água ainda. Ah, mas eu me desviei porque por isso eu não gostei do irmão da igreja, eu não gostei do pastor da igreja, meu marido me deixou, meu noivo acabou comigo e eu estou muito amargurado, estou decepcionado com Deus. Ou de duas mãos, Jesus mentiu quando disse que do seu interior fluirão rios de água viva, não importa o que aconteça. Ninguém vai te separar, ninguém vai separar nós dois de amar um ao outro. Quando diz ninguém separa do amor de Cristo, está significando que nem Cristo se separa de mim e nem eu me separo de Cristo. Nós nos amamos. Não tem bem maior do que Jesus para mim. Não troco Jesus por nada. Em Isaías 55 e 1, lá está escrito: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, que é de graça. Apocalipse 22 e 17, o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito Santo e a igreja convidam você para vir beber a água que tira a sede. Vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É isso que a humanidade precisa. Os salvos então são guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1, 3 a 6 diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Tudo começa com a regeneração, quando o Espírito Santo é infundido, é derramado, é colocado dentro de nós pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos,
para uma herança. Olha aqui o que o crente é chamado: para uma herança incorruptível e contaminável, e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós outros, que mediante a fé estáis guardado na virtude, no poder de Deus para a salvação. Aqui está dizendo que essa graça sustentadora é o poder de Deus que faz o crente para a salvação. Esse crente pode ser pendurado numa estaca para ser queimado, para negar a fé, mas ele sendo o próprio Jesus por nada, nem pela minha vida. Como Paulo disse, nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do meu Senhor. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, pulando um pouquinho para esse ponto 2 aí, a graça sustentadora é só para os que estão unidos a Cristo, como nós já falamos. João 15,4 diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lançam fora. E aqui você então, eu estou preparando para a conclusão. Ele diz: quem está em mim dá fruto. Quem está em mim, eu podo. Eu vou fazer uns cortes na sua vida. Eu disciplino. Mas o que não tiver em mim, eu jogo fora. O perigo de zombar da graça de Deus. Lembra o que diz em Mateus 24:13? Apenas o que perseverar até o fim será salvo. Em Hebreus 12:25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aquele que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aqui uma palavra aos desviados, aos não convertidos, aos religiosos, aos que apenas frequentam a igreja, mas nunca se arrependeram de verdade, nunca se entregaram para Jesus. Há um alerta. E esse alerta é mais forte em Hebreus 13:22-31. Olha o que é dito lá: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Lembra? Lá em Abacuque diz que o justo viverá de fé em fé. Se ele retroceder, Deus não quer nada com ele. Ou seja, porque também ele nunca realmente foi para Deus. A fé dele é a fé dos demônios, que crê, mas não muda o coração. Ele diz aqui: retenhamos firmes a confissão e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Tem uma multidão de desigrejados aí. É dito que na pandemia muita gente não voltou para as igrejas, se desviou, mas continua dizendo que é salvo pela graça. Talvez foi salvo pela graça, mas pela graça não. Porque não vai mais para a igreja, não serve mais a Deus, mas diz que está tudo bem. A Bíblia diz que não está. Diz aqui que nós devemos sacudir um ao outro, exortar, para alertar para o amor e as boas obras, e aqui não deixando a igreja, a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. E aqui um alerta para os que não se convertem ou se desviam, porque se pecarmos voluntariamente, já conhecemos o que a Bíblia diz, e queremos se afastar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, você nunca foi salvo pelo sacrifício de Cristo.
mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra ou 2 ou 3 testemunhas. Aí, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se é maravilhoso abraçar a graça de Deus, se alegrar mesmo no meio do dilúvio, é possível que Noé, juntamente com sua família, louvavam a Deus, refletiam sobre os mandamentos de Deus, que eram passados oralmente naquela época. Devia ser pavoroso você estar dentro de um caixão, porque a arca não era um navio, era um caixão gigantesco, cheio de animais, devia feder horrores, e lá fora, chovendo, 40 dias e 40 noites. As águas foram subindo e muita gente morrendo, tudo sendo destruído. Mas eles estavam na arca. É como aquele crente que está na graça. O mundo está sendo desfeito, está se esboroando, se desfazendo como um pão velho. E esse crente, da arca eu não saio. Era a decisão de Noé e da mulher dele e dos filhos. Da arca nós não vamos sair. Da graça do Senhor eu não vou me afastar. Eu creio no que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Os meus recursos, o meu suporte, o meu apoio, o meu cuidado, o meu carinho por você deve te bastar. Quando você estiver fraco, eu vou estar com você. Lembra que eu falei? Quando eu saí de Remanso para Pilão Arcado, nós estávamos desamparados na volta, no meio da estrada, os 2 pneus furados, sem estepe, com muita fome, porque a congregação estava com problema lá, nem sequer pensaram em preparar um cafezinho para nós, um chazinho a gente não tomou. A gente ficou lá até quase 10 horas da noite resolvendo os problemas. Nessa época, a congregação era muito complicada. E ela até observei, mas seu Haroldo, nem um cafezinho dá para a gente, eu estou com almoço. E parece que tinha sido um almoço fraco. E estávamos com fome. Estávamos no meio da escuridão. E Deus faz com que o outro pneu fure na porta da solução, na porta da esperança. No lugar que ia ter a ajuda que nós precisávamos, uma Kombi para levar até Remanso o pneu, enquanto nós sentávamos a comer o melhor bode que tem no Brasil, que é lá na Bahia, com leite de cabra. Vocês querem mais? Isso é graça. E eu tenho tantas dessas coisas a contar da minha vida, e você também tem. Como é que você pensa que chegou até aqui, Priscila? Você acha que eu sou bonitinha? É que eu sou bonitinha. Não, é a graça de Deus. Entendeu? Porque você acha que chegou até aqui? A graça. Eu não quero sair da graça, porque quem sai da graça vai para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e orar, encerrando esse tempo aqui. Tinha outro texto aqui, mas vamos ficar aqui e eu vou convidar a irmã Priscila, que eu mexi com ela aqui, dizendo que ela acha que é abençoada porque é bonitinha. Não, é por conta da graça de Deus que tem favorecido a ela. Então, olha aí, agradecendo a graça de Deus. Oremos. Senhor, amado Pai, estamos aqui para agradecer, Senhor, por estar nesse momento de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua graça, porque sem Ti nada somos, ó Pai. Guarda cada um que está aqui hoje, livra do mal, Pai, conforme a Tua vontade, nos leva para casa em paz.
Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te oro e agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Boa noite. Sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre firmes devemos lutar, pela graça que nós recebemos, poderemos bons frutos lhe dar, sempre fiéis de valor em valor. Seguiremos o nosso pastor, entraremos no lar glorioso e veremos o nosso Senhor. Vestiremos